Dentro da organização e na nossa vida de uma forma geral, nós sempre temos que estar tomando decisões. E o que é essa decisão dentro de uma organização, dentro da vida? É um processo de escolha, né? É uma escolha do caminho que nós vamos seguir, para onde nós queremos ir, e isso envolve tanto os aspectos racionais e emocionais sobre determinadas situações apresentadas. Então, o que ocorre? As situações acontecem dentro da organização e essas situações elas exigem que se escolha o caminho que será seguido. E aí entram todos os aspectos racionais, onde vamos ter que avaliar aspectos financeiros, aspectos de estrutura, aspectos físicos e também, naturalmente, os aspectos emocionais, já que também toda decisão acaba envolvendo pessoas também, e aí nós vamos estar envolto em processos de pressão e escolhendo esse caminho dentro de um processo de pressão também, por isso exige também esse aspecto emocional. E como que funciona todo esse processo de decisão? Naturalmente que a decisão ela começa de um tomador de decisão. Quem irá dizer o que será feito? Qual é a pessoa que vai fazer a escolha do caminho? Claro que a decisão ela pode ser colegiada ou pode ser individual, mas geralmente cabe a alguém tomar essa decisão, alguém dizer qual é o caminho. E é naturalmente que temos que ver também quais os objetivos. Então, dentro da escolha dos caminhos, nós temos que saber, ter bem claro qual é o objetivo, onde que nós queremos chegar, o que se pretende alcançar, que isso é que vai balizar a decisão, que vai balizar a escolha do caminho. Aí na sequência vamos ter também a questão das preferências, as preferências que são os critérios para a tomada de decisões, já que para tomar decisões nós vamos precisar ter toda uma gama de informações, nós vamos ter todas as opções que vão se oferecer nesse processo de decisão e a partir daí nós vamos ter que desenvolver um critério para escolher dentro de todas essas informações, dentro de todos esses caminhos, qual é o caminho que será escolhido. E aí, naturalmente, entra também a questão da estratégia, o curso de ação a ser tomado, já que se tomou uma decisão, tem que se nortear também o caminho que vai ser seguido para que se atinja o objetivo dentro desse processo decisório. Entram também a questão da situação, que são todos os aspectos ambientais envolvidos, porque quando se toma uma decisão, a decisão raramente ela envolve algum aspecto específico, geralmente a decisão ela envolve diversos aspectos, diversos itens que vão estar relacionados e que vão ser impactados por essa decisão, e nós temos que conhecer todos os aspectos emocionais que vão envolver esse processo de decisão. E aí vem o resultado, que é a consequência da estratégia, que nós temos que ter claro qual é o resultado que nós teremos dentro desse caminho a ser escolhido. Portanto, a decisão ela vai desde o tomador da decisão, saber qual é o objetivo, onde que ele quer chegar ou onde eles querem chegar, quais são os critérios que eles vão usar para a tomada dessa decisão, qual é o caminho a ser escolhido, qual é a situação onde toda a empresa, a organização está envolvida e qual é o resultado que se pretende dentro dessa tomada de decisão. Portanto, com base nisso, vamos aqui elencar algumas etapas que fazem parte do processo decisório. Em primeiro lugar, é a percepção da situação. Então, nós temos que entender qual é a situação, qual é o problema que tem, quais as opções que nós temos, quais os caminhos que nós temos, enfim, o que está levando à tomada daquela decisão e a partir daí, então, entender o contexto todo da situação que está sendo apresentada. A partir daí, vamos fazer uma análise e a definição do problema. Qual é o problema que está acontecendo? Quais as opções que estão sendo oferecidas e por que da necessidade dessa tomada de decisão. A partir do conhecimento desse problema, da percepção da situação, vamos também definir qual o objetivo, quais os objetivos que estão envolvidos nessa tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu vou tomar uma decisão, a decisão ela vai me levar para um caminho. Mas qual é o objetivo? Por que nós temos que tomar essa decisão e por que nós queremos atingir esse determinado caminho e esse determinado resultado?
Vamos então agora, dentro do processo de decisão, procurar as alternativas. Então, quando se toma decisões, são diversas alternativas. Será que fazemos assim? Será que fazemos assado? Será que vamos para lá? Será que vamos para cá? Enfim, são diversas alternativas que se apresentam e, naturalmente, que todas essas alternativas, elas apresentam pontos positivos e pontos negativos, elas apresentam consequências em cada alternativa dessa. Nós vamos também encontrar as consequências que vão poder ser geradas através dessa tomada de decisão. Tá? Então, procuramos essas alternativas e agora vamos escolher qual é a alternativa adequada. A alternativa adequada é aquela que vai nos trazer mais resultados, com menos consequências negativas. Enfim, há que se escolher qual é essa alternativa, mas é claro, sempre sabendo que todo caminho, ele também vai ter os seus obstáculos, vai ter as suas dificuldades e vai ter as suas consequências. Consequentemente, vamos fazer a avaliação e a comparação de todas essas alternativas para buscar aquela que nos traga o melhor resultado com as menores consequências. E por fim, agora vamos partir para a implementação da alternativa escolhida. Agora sim, tomada a decisão, vamos seguir por esse caminho e aí nós vamos implementar como que vai ser feita a escolha desse caminho e como que vai ser traçado o caminho. Tá? Então, basicamente, essas são as etapas do processo decisório. Portanto, como vimos, né, a decisão ela é parte, né, de toda a organização, é parte da nossa vida, é parte de tudo aquilo que nós fazemos e diariamente nós temos que tomar decisões, diariamente nós temos que escolher caminhos. Agora imagine dentro de uma organização que envolve um aspecto muito maior, um aspecto grandioso muitas vezes, né, e aí exigindo, né, dessa direção essa tomada da decisão. Então, há que se ficar bem claro que uma decisão ela sempre vai envolver diversos caminhos, diversas alternativas, ou às vezes até não vai ter alternativas e nós vamos ter que achar alternativa para essa tomada de decisão e sempre sabendo que uma decisão ela tem que mirar um objetivo, ela tem que mirar um resultado e ao mirar esse resultado há que ser avaliado também todas as consequências que essa decisão possa gerar. Então, ao fato de tomar uma decisão, podemos sim ir contra alguma coisa. E aí, claro que dentro do processo de decisão, tudo isso deverá ser avaliado para quê? Para justamente ocorrer aquilo que falamos anteriormente. Temos que buscar o melhor resultado com as menores consequências. Mas as consequências devem ser, sim, medidas, devem ser avaliadas dentro do processo de decisão. Porque às vezes a decisão ela pode ser boa num curto prazo e pode ser extremamente danosa no longo prazo. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro de um processo de decisão. E aí cabe à direção ter essa racionalidade, mexer com a emoção também para poder tomar a decisão da melhor maneira possível. Agora, é claro que há que se destacar essa questão da racionalidade, que todas as decisões, quando elas são feitas com uma base de informações sólida e quando elas são feitas com a cabeça fria, feita com a razão, a decisão ela acaba sendo muito mais acertada, a possibilidade de acerto ela é muito maior. E as decisões, quando elas são feitas na emoção, no impulso, aí essas decisões geralmente podem trazer sérios problemas para uma organização.